Aleluia. Graça e paz, igreja. A palavra de Deus diz em Salmo 95: Vinde, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamá-lo, vamos entrar em suas portas com ações de graças, com gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá, igreja. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado,
nossa adoração, o nosso louvor. Santos e os anjos prostram-se a ti, e os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Santos e os anjos prostram-se a ti, e os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Oh Deus, declaramos, Senhor. Declaramos, Deus, a tua santidade neste lugar, o teu poder, a tua majestade, a tua glória. Não há outro, declaramos que não há outro, não há outro digno de louvor. Te entregamos tudo essa noite, Jesus, porque tu és digno. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite
exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Teu povo te exalta neste lugar, Senhor. Ó Senhor, nós te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Aleluia. Tu és digno. Aleluia. Oh, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus, o nosso vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é
Teu nome infalível, Os reinos, teu trono acima está, teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão alegres e felizes aqui nesta noite? Quantos também estão com calor aí? Eita! Olha só, é por pouco tempo, amém? Quantos creem nisso? Que é por pouco tempo, né? A gente vai estar aqui tudo climatizado. Aleluia. Vamos falar de oferta e dízimo, amém? Vamos adorar o Senhor também, né? Com nossas ofertas, com nossos dízimos. No livro de João, capítulo 12, a gente vai estar lendo aí do 1 ao 5. Aleluia. Hoje eu vi a paleta do louvor aí, ó. Tá vendo? Aleluia. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Eu estava imaginando Lázaro do lado de Jesus na mesa, ele batendo papo. Obrigado, Senhor, por ter me ressuscitado, né? Gratidão, né, irmãos? Esse texto, além de nos ensinar, né, muitas coisas, uma delas é a gratidão, né? Aquela família recebe Jesus ali na casa deles e é uma alegria para eles, porque Lázaro foi ressuscitado ali por Jesus anteriormente. E o versículo 3 diz assim: então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. A casa se encheu com fragrância do perfume. Olha que o perfume era um perfume caro, né? Não era qualquer perfume, não era qualquer coisa, né? Era algo muito caro. E a gente, como eu falei, nós somos muito gratos ao Senhor por estar aqui hoje, né? Grato a Deus por estarmos vivos, estarmos com saúde. Muitos me deram feliz ano novo. Como é que você está? Eu falei, eu estou bem, cara. Eu estou bem, estou vivo, estou com saúde, né? Isso que importa, é saúde. E o versículo 4 diz assim, ó: mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você, né, quando a gente recebe nossos recursos e vamos tirar ali a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor, a gente ouve vozes como essa de Judas. A gente entende que ali Jesus estava na casa, o Senhor estava na casa, estava na mesa da palavra, e Deus está aqui. Jesus está aqui neste lugar, Ele está à casa, Ele está à mesa conosco. E como está o meu e o seu coração em relação a isso? E aí acaba o louvor e a gente fala: mas oferta, dízimo, dinheiro. Sabe, irmãos, eu entendo que dízimo e oferta é uma motivação de gratidão a Deus, porque nós muitas vezes não merecemos nada, e certamente na maioria das vezes, como eu disse, a gente tem saúde, e essa saúde, irmão, vem de quem? Vem de Deus. Não é que você é bom, não é que você corre, que você vai à academia, não é isso não. A nossa saúde vem de Deus, é Ele que permite que a gente levanta de manhã e vai ao nosso trabalho ali, né, cumprir as nossas obrigações. E aí, como eu falei, a gente pega o nosso dinheiro e aí eu tenho que ofertar, e agora? Pô, mas esses R$1.000 aqui dava para me fazer aquilo lá, já dava para liberar aquilo, né?
Já dava para liberar aquela conta, já dava para comprar 2 pneus para o carro, sei lá. Irmãos, o que Deus quer da gente é obediência, não é o meu valor, não é o seu valor, não é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Ele quer a nossa obediência. Deus, quando Ele chama Abraão para testar ele, a obediência dele, pede algo para Abraão que é muito mais do que dízimo ou uma oferta, muito mais. Você sabe disso. Ele pede o filho dele. E na hora que Abraão homem obediente é aquele homem, né? Pois o homem ia matar o menino mesmo. Na hora que Abraão foi sacrificar o menino, ele não, né? E aí Deus deu provisão, né? E aí no culto anterior da virada, acho que foi na virada, o Salatiel falou que sobre o ar-condicionado, né? Quem ofertou, quem não ofertou, quem vai. E aí ele levantou a mão, pediu para levantar a mão quem iria ofertar. Eu estava ali, eu levantei a mão e alguns irmãos. Sabe, e eu estava pensando hoje, lendo isso, é exatamente aquele momento onde as vozes vêm ao nosso ouvido. Mas você vai ofertar 1.000, velho, né? Sabe, vai ofertar isso tudo, 10 mil, 5 mil, 100, 200, sei lá, né? Quanto Deus colocou no seu coração aí, né? Para ofertar. Lembrando que a oferta, né, é dada no coração, né? E aí eu estava pensando nesse momento. Ah, mas esse perfume é muito caro. Isso é muito dinheiro. Você não tem condições, está doido, está maluco? Você nem pagou aquilo ali ainda. Sabe, irmãos, eu creio, e isso Deus ele vem confirmando há muito tempo na igreja, né? Que essa igreja é uma igreja próspera. É uma igreja que é abençoada por Deus. É uma igreja onde tem pessoas de caráter, pessoas que honram seus compromissos. E é por isso que Deus está te honrando. É por isso que Deus está nos honrando. E muitas vezes eu e você somos honrados, muitas vezes por estar inserido na igreja, porque a igreja já é uma igreja próspera. Então a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Você entende isso? Quando eu honro a igreja, quando eu honro o Senhor através da igreja, quando eu honro a minha liderança, é nessa unção que eu vou prosperar. E aí a gente está prosperando, não está sabendo como, né? Às vezes, né? Meu Deus, mas para que isso, Jesus? Tanta coisa. Ô Senhor, eu fui no mercado, eu vou pagar a conta não. Sua conta já está paga, meu irmão, pode ir embora. Outro dia o irmão me mandou um vídeo, rapaz, eu fiquei, nossa. O irmão mandou um vídeo trocando de carro. Ele, ó irmão, aqui ó, você pode pegar esse aqui, ó, esse aqui fica com você. Já passei o número do rapaz para você. E eu lá na marcenaria, sol quente, trabalhando, eu falei, meu Deus, esse irmão, o que esse irmão tem na mente, Jesus? Como que eu vou trocar de carro? Mas, vem, ó pra você ver, né? A unção que eu estou honrando, eu vou prosperar nela. Então você recebe essa palavra, amém, em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ó, a gente não tem, né, a internet funcionando aí, por conta das quedas de energia. Mas aí você pode anotar o Pix aí da igreja. Atrás das cadeiras tem, né, pastor? Tem o QR Code aí. O QR Code tem o número do celular, CNPJ. Ah, tá ali, ó. Você anota ali, às vezes você quer ofertar. Nossa, eu vou ofertar hoje. E aí não tem como, você anota ali, tá? Tira uma foto aí. E aí você chega em casa, com a sua internet lá, você oferta, amém? Vamos orar então, queridos? Amém, Pai, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por este primeiro culto de 2026. Acho que é, né? Obrigado, Jesus. Deus, que essa palavra, Pai, possa entrar em nosso coração. Ó Deus, que nós possamos ter a convicção, Pai, de quem o Senhor é em nós. Ó Deus, de quem nós somos no Senhor, primeiramente. Porque tudo que somos, tudo que tenho, vem de Ti, Deus. O que seria dessa igreja? O que seria de nós? O que seria de nossas vidas, Pai, de nossas finanças, se não fosse o Senhor, se não fosse o Teu Espírito Santo? Ó Deus, tira toda a arrogância, Pai, de nosso coração. Tira todo o entendimento, Pai, de que nós é que fazemos. Ó Deus, é que nós temos a força. Não, Senhor.
é o Senhor em nós, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar esta igreja, continua abençoando, continua, Senhor, derramando bênçãos, prosperando teus filhos, Pai, cada um em sua necessidade, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Glória a Deus. Tem um aviso aqui, irmãos. Próxima quinta-feira, né, vai começar uma nova série, tá? Preste bem atenção. Você que gosta de série aí, você pode sentar, em nome de Jesus. Vai começar a série Óleo e Fogo, tá? Todas as quintas de janeiro, tá bom? Aqui na igreja. Inicia na próxima quinta a série Óleo e Fogo. Então, óleo e fogo já tem, falta você, amém? Aleluia, isso aí. Graça e paz, igreja linda, boa noite, amém. Quero convidar você nessa noite, ficar de pé mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você para estar orando pela nação brasileira, amém. Eu quero pedir a você que seja um profeta de Deus para essa nação, amém. Você conhece a palavra do Senhor, e quando a igreja se levanta em oração, Deus muda toda a situação, todo o quadro, todo o caos. Só Deus tem o poder para mudar, amém. E eu convido a você para abrir a tua boca e ser um profeta de Deus nesse lugar. Pai, obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos abençoado, Pai. Se nós chegamos aqui nesta noite, foi porque o Senhor tem nos conduzido, Pai. Deus, nós oramos agora, Pai, como igreja, entregando a nação brasileira em tuas mãos. Pai, toma todas as áreas da nossa nação, Pai. Nós oramos nesta noite e entregamos em tuas mãos. Toma, Pai, a área financeira, Pai. Toma a saúde, toma a educação, Pai. Toma a economia, toma a segurança, Pai, do nosso Brasil em tuas mãos. Pai, eu oro entregando em tuas mãos agora, Pai, a saúde, Pai. Deus, Pai, toma em tuas mãos agora os hospitais, Senhor, vai agora. Deus, visita os leitos agora, Pai. Deus, visita aquele Pai que está desenganado, Pai. Deus, que ouviu uma palavra, que recebeu uma palavra dizendo que não tem mais jeito, Pai. É o Senhor, Pai, que determina todas as coisas, Pai. Libera agora uma unção de cura, Pai, para a nação brasileira. Repreendemos agora todo espírito de morte, Senhor. Aonde tiver, Pai, um espírito de morte tentando agora tragar vida, Senhor,
nós como igreja, Pai, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Entrega a vida agora, entrega, Pai, a saúde agora. Pai, é o Senhor, Pai, é o Senhor, Pai, que rege todas as coisas, é o Senhor quem domina, Pai, todas as coisas, Pai. A tua igreja ora nesta noite, Pai, Deus, declarando, liberando a palavra, uma palavra viva, Pai, uma palavra, Senhor, que edifica, que liberta, uma palavra, Senhor, a qual, Pai, há todo poder no nome do Senhor Jesus. Pai, oramos agora pela economia da nação brasileira. Pai, sabemos, Pai, Deus, que há dificuldade, Senhor. Sabemos, Pai, Deus, Pai, que pessoas liberam palavra dizendo que não há jeito para o Brasil, não há jeito para a economia, Pai, mas nós como igreja, Pai, nós repreendemos toda palavra contrária e profetizamos que a economia é do Brasil, a economia brasileira é o Senhor que determina, Pai. Tome em tuas mãos todos os empresários, Pai, tome em tuas mãos agora todas as empresas da nação brasileira, esteja, Pai, com as tuas mãos estendidas, Pai. Eu oro agora, entregando o governo brasileiro em tuas mãos, Pai, que esteja no controle do Senhor, que toda decisão, Pai, venha a ser tomada de acordo à tua vontade, Pai. Deus, toma o presidente em tuas mãos. Oramos agora, Pai, entregando o presidente Lula em tuas mãos, o nosso presidente, Pai, nós entregamos em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa alcançar ele, Pai, que o Senhor possa mudar aquele coração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos agora, entregamos, Pai, cada senador, deputado, cada deputado federal, estadual, cada secretário, Pai, cada prefeito, governador, Pai, nós oramos e entregamos em tuas mãos, Pai. Vai agora, Pai, mudando, Pai, a situação da nossa política, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, entregando, Pai, a educação em tuas mãos. Muda agora, Pai, a educação do nosso Brasil, Pai, segura, Pai, agora os professores em tuas mãos. Todo pensamento contrário, toda ideologia contrária, toda que não vem do Senhor, nós agora, Pai, repreendemos o nome do Senhor Jesus. Pai, guarda as nossas crianças, guarda os nossos adolescentes, os nossos jovens, Pai. Eu, Pai, oro e entrego em tuas mãos. Pai, eu oro agora pela segurança do nosso Brasil. Deus, visita agora, vai desfazendo agora, Pai, toda obra contrária. Deus, onde tiver, Pai, Deus, algo que não é do Senhor, quebra agora no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Oramos agora, Pai, pela nação de Israel, Senhor, que a paz, Pai, esteja em Jerusalém, que a paz esteja em Israel, Pai. Toma ali os órfãos, as viúvas, Pai, toda, Pai, a juventude, toma a nação, Pai, de Israel em tuas mãos. Senhor, abençoa a nação de Israel, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Ronaldo. Graça e paz, irmãos. Nós viemos aqui falar um pouco das tribos, né, das nossas tribos. Em 1º de janeiro de 2025, eu vim aqui falar sobre a tribo Curuípe, né? E hoje eu volto aqui para falar das bênçãos que o Senhor fez através da tribo Curuípe. O Senhor fez em 2024 muitas bênçãos, né? Nos deu muitas vitórias ali em Curuípe. E hoje eu vim falar para vocês que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda faz, né? Que o Senhor ainda tem bênção para nós e que Ele tem feito em nosso meio. Nós tivemos uma multiplicação da tribo Curuípe para Itaporanga, né? Para a casa da Josi e do Micael. E em um mês e pouco, 2 meses, né? Nós tivemos outra multiplicação para a casa do Léo, né? E porque a casa de Josi foi pequena,
eram muitos irmãos, né? E aí tivemos que multiplicar novamente. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais este ano, né? Porque nós estamos na direção, né, dos nossos pastores. Eles têm nos ensinado a conduzir, né, as tribos, e nós estamos fazendo, nós estamos obedecendo, né, aos nossos pastores. E o Senhor tem abençoado as nossas vidas e temos muitas experiências, né? A gente teve muitas experiências durante todo esse tempo nas tribos. Os estudos falam muito. Todas as semanas os estudos falam muito com a gente, né? São vidas impactadas através desses estudos maravilhosos que temos recebido e passamos, né, para as pessoas. E todos que visitam nossas tribos, eles falam que são muito impactados. Tem a nossa irmã ali, a nova membro, né, da nossa igreja e da tribo, que ela, pela primeira vez que foi na tribo, ela ficou impactada com o estudo e em ver que todos compartilham a palavra, né, e que todos recebem daquele estudo. Como eu posso falar? Que o estudo fala profundamente aos nossos corações, né? É muito bom os estudos. E quem não vai à tribo, visite uma tribo, porque é maravilhosa. A tribo ajuda muito o nosso crescimento espiritual. Eu vou passar para Ronaldo, porque o nosso tempo não é curto aqui, né? Então eu vou passar para Ronaldo. Ela já falou tudo que eu ia falar. Graças a paz, igreja. Meus irmãos, a tribo, que na verdade é célula, porque aqui a gente fala tribo, porque estamos em Porto Seguro, né? As tribos aqui, índios e tudo. A célula é uma ferramenta poderosa que o Senhor colocou no coração de homens compromissados com o Senhor, para que eles pudessem entender algo que é extremamente necessário, que é uma igreja. A igreja de Cristo, ela é fértil, ela nunca é estéril. E esse instrumento da célula, ele tem como objetivo fazer crescer o corpo de Cristo, tanto na parte espiritual como na parte de conhecimento também. Então, assim, em 2024, o pastor Emerson, ele viu algumas lâmpadas acesas ali em Curuípe, se acendeu algumas lâmpadas, e como a visão dele espiritual é aguçada, então ele pensou e orou ao Senhor e pegou essas lâmpadas que acenderam, colocou na mão de Jesus, porque o Senhor é que multiplica. Ele colocou na mão do Senhor e o Senhor multiplicou. Então, assim, o ano de 2025 foi o ano da aceleração. Então, como a Joelma já falou, o Senhor acelerou o processo, e a tribo que começou em Curuípe com mais ou menos 10 pessoas, ela hoje são 3 dentro da Poranga, e tem cerca de 50 pessoas já que foram alcançadas pelo Evangelho e que têm se fortalecido e que têm sido testemunhas também de Deus. Glória a Deus. Então, assim, nós vivemos grandes experiências, e a nossa pastora, ela fala algo que Deus faz apesar de nós, mas o Senhor nos chama a nos posicionarmos para que possamos contribuir com a nossa entrega, com o nosso servir, para que Ele possa em nós e através de nós fazer aquilo que é o propósito, não nosso, mas o propósito dele. Então, se você não faz parte de uma tribo e você quer ter comunhão com a Igreja de Cristo, então procure uma tribo e se integre a ela, porque você vai ter comunhão verdadeira com a igreja. E eu quero contar só uma experiência rápida, porque a gente tem muita experiência, é que na tribo você vive a igreja, porque a igreja não é ir, a igreja é ser. E a célula, ela tira a igreja de dentro das 4 paredes do templo e leva para dentro da sua casa ou para dentro de você mesmo. Então, assim, nós temos experiência, eu vou contar uma experiência rapidinho aqui, de uma irmã nossa, que é a Ellen, e ela contou um testemunho na tribo, teve uma dinâmica do quebra-gelo, e ela tinha uma experiência para contar. E ela contou que ela veio de um congresso de mulheres, e ela, quando ela saiu, ela sentiu no coração de ofertar o que ela tinha de dinheiro na obra do Senhor.
e ela ofertou, e depois que ela saiu dali, ela pensou, mas espera aí, eu não tenho ainda, eu tenho que comprar lanche para minha filha, as coisas para minha filha, e aí surgiu aquela dúvida, mas ela se manteve firme, e quando ela chegou em casa, alguém já tinha provido, né, todas as necessidades que ela iam surgir depois. E esse foi um testemunho assim que impactou muito todos que estavam ali presentes na tribo, e todos nós fomos muito edificados e impactados por esse testemunho, e esse é apenas um dos que nós temos visto aí nas células. Amém? Glória a Deus. Pastor. Amém? Vou pedir Ronaldo para orar pelas tribos, pelas nossas células. Você pode ficar de pé conosco, abençoar cada tribo, em nome de Jesus, amém? Não sei se o retorno está aqui, está legal, Salatiel? Depois dá uma olhada aqui, tá? O meu retorno aqui. Glória a Deus. Pai, nós te glorificamos nessa noite, Senhor, colocando, ó Pai, esse novo ano aqui que se inicia, Senhor. Nós sabemos que os desafios são muitos, Senhor, para a Tua igreja e para todos aqueles que são verdadeiramente comprometidos com a Tua igreja, com o corpo de Cristo. Mas nós cremos, ó Senhor, que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor está à nossa frente. E nesse momento, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada líder de tribo, e cada tribo também, cada anfitrião, cada lar, Senhor, para que desde esse momento, desse ano, Pai, os primeiros dias desse ano, quando nós voltarmos do recesso, Senhor das células, ó Pai, e voltarmos a termos o nosso encontro, ó Deus, que o Senhor possa estar dissipando todas as barreiras, ó Pai, todas as dificuldades, Senhor, e que se alguém, ó Pai, por algum motivo, Senhor, em algum momento, ó Deus, veio, Senhor, na sua mente dúvidas a respeito, que essas dúvidas sejam tiradas, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo e capacitando, Senhor, trazendo um renovo para cada coração, para que cada líder, Senhor, esteja posicionado e se posicionando, Senhor. Sabemos, ó Pai, que cada um de nós, como líder da tribo, também nos sentimos, ó Pai, como pais, Senhor, de todos esses, ó Pai, que estão sob, Senhor, a nossa liderança, e que o Senhor nos capacite, ó Pai, para como pessoas responsáveis, Pai, para que como pessoas compromissadas com o Senhor, como Espírito Santo, estejamos, ó Pai, com a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, para que o Senhor possa fazer aquilo, Senhor, que o Senhor deseja fazer dentro de Trancoso, ó Pai, toda a região, Senhor, ali como Itaporanga e Praia do Espelho, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, queria ver quem é que está nos visitando. Estou vendo a família abençoada aqui da irmã Malúcia. Levanta a mão quem está nos visitando. Temos gente de Brasília lá. Pastor, deixa eu ver, Rodrigo e Flávio, é isso? Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês. Você pode dar um aplauso ao Senhor, esses irmãos que estão nos visitando, amém? E antes de você sentar, eu sei que está um pouquinho de calor, mas dê a paz do Senhor, dá um abraço em alguém que está do seu lado, abençoa a vida dela com uma palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Quem está feliz aqui de estar aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. É uma bênção poder estar começando o ano nesse meio da igreja, o meio do povo santo, a igreja que o Senhor um dia irá buscá-la, a igreja santa, imaculada, a igreja viva, dinâmica, a igreja que é para fora, que abençoa outras vidas, que através do nome de Jesus e do Espírito Santo, cura, liberta, transforma, salva, porque Ele é bom o tempo todo, amém? Glória a Deus. Quem já tem o devocional Lâmpadas Acesas? Olha, ainda temos alguns exemplares ali, Lâmpadas Acesas, 52 semanas de luz no seu secreto, amém? É um devocional semanal, que vai abençoar a sua vida. Aqui dentro nós temos
um lugar para você colocar testemunhos, os seus planos e projetos, colocar diante do Senhor, para ver se está alinhado com o céu. Peça a Deus para que Ele alinhe os seus planos aos planos dEle, ou melhor, os planos deles aos seus planos, para que Ele venha fazer algo sobrenatural. E eu creio que você alinhado com o céu, você com a sua lâmpada acesa, sua lamparina acesa, e fazendo o seu devocional, orando, jejuando, buscando, lendo a Bíblia, você terá o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu queria orar com você mais uma vez, antes de iniciarmos esse momento tão precioso que é da palavra. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua mente, o seu coração, colocasse a sua vida diante do Senhor, falasse para Ele: Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te ouvir, eu vim aqui para ser edificado, eu vim aqui para edificar a vida dos meus irmãos. Então me usa nessa hora, usa o meu espírito, para que eu possa ser uma luz, para que eu possa ser uma bênção. Por mais que talvez você não fale nada aqui, mas só a sua presença, com a presença do Espírito que habita em você, é o suficiente para este lugar, a atmosfera, o local ser mudado. E eu creio que nesse ambiente, onde há a presença de Jesus, também pode sair daqui curas, milagres e maravilhas. Por que eu falei pode? Porque não depende de mim, não depende de Deus, depende da sua disponibilidade, depende do seu coração, e acreditar, em ter fé, que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você possa pedir ou pensar. Então, peça paz ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Peça calma ao teu coração, que Ele possa trazer esse refrigério e você possa nitidamente escutar a voz do Senhor. Peça que todo impedimento, toda distração possa sair nesse momento, e você possa dar voz, você possa dar honra, você possa dar o seu tempo, a sua primícia, o primeiro culto, a primeira ceia ao Senhor. Fala com Ele: Senhor, fala no seu espírito: Senhor, eu não vim para um encontro social, eu não vim para ver pessoas, eu não vim para poder ver luzes, ver palco, eu vim para ver a Tua presença, eu vim para ter comunhão contigo. E automaticamente você vai ter comunhão com os irmãos, automaticamente você vai ter um tempo social daqui a pouco também, porque faz parte. Mas essa hora você está colocando a sua vida diante daquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua poderosa, santa palavra do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo perdão e misericórdia de tudo aquilo que fizemos, ó Deus, que não Te agrada, e que o Senhor venha alinhar o nosso coração nessa noite, venha alinhar o nosso espírito, a nossa mente ao Senhor. Todo espírito enganador, todo espírito que vem para perturbar, que vem para tentar distrair, nós repreendemos o nome de Jesus, e que os Teus filhos ouçam somente aquilo que a Tua palavra pode dar, que é vida, que é esperança, que é alimento dos céus. Nós Te agradecemos e honramos a Tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. No culto da virada, quem estava aqui no culto da virada, quarta-feira, foi uma benção. Eu compartilhei uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 25, sobre as 10 virgens. Quem lembra disso? As 10 virgens, 5 delas eram prudentes, mas 5 eram insensatas. E essas virgens, elas estavam com o mesmo objetivo, elas estavam no mesmo lugar, talvez elas estavam vestidas com as mesmas roupas, com as mesmas lamparinas, mas a Bíblia diz que 5 delas eram imprudentes, ou não eram vigilantes, não tinham cuidado daquilo que Deus tinha entregue em suas mãos. E eu creio que aqui tem muitas e muitas pessoas que Deus deu dons, talentos, ministérios, mas eu quero trazer uma clareza para o seu coração nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo, é sobre isso que eu quero falar. Não deixe que outras vozes roubem aquilo que Deus já te deu como promessa na sua vida. Não deixe que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. E nessa noite eu quero trazer isso para que você veja o mundo espiritual com clareza, ouça a voz do Senhor com clareza, para que você não seja enganado. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, não me deixa ser enganado. Fala: não me deixa ser enganado.
É bem verdade que quando a gente é espiritual, quando a gente tem a presença do Espírito Santo, tem a sensibilidade da voz, da presença do Espírito, nós não somos enganados por outras vozes. Mas muitos cristãos têm sido enganados por causa das distrações que têm acontecido nesse tempo, nessa geração tecnológica, nessa geração onde tudo é fácil de encontrar, de saber, e nós temos muitas vezes perdido tempo de ter tempo com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre vigilância espiritual nos últimos tempos. Você pode repetir isso comigo? Vigilância espiritual nos últimos tempos. Amém? Abra comigo 1 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler só 2 versículos. Quantos estão ansiosos aí para fazer a primeira ceia de 2026, hein? Ô glória! Aquela comunhão, a renovação de aliança com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Presta atenção. O Espírito Santo afirma, diga comigo, claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta, cauterizada, cuja consciência está morta. O apóstolo Paulo aqui, ele faz um alerta para a igreja do Senhor. Ele está escrevendo ao seu filho na fé, a Timóteo, e ele está escrevendo: olha, eu afirmo claramente, o Espírito Santo afirma claramente que nos últimos dias, alguns vão se desviar da fé, por causa de espíritos enganadores. Ele não está dando uma suposição daquilo que talvez aconteceria, não, ele está falando daquele tempo, do nosso tempo, dos próximos anos, se Jesus não voltar, das próximas gerações. Ele está falando, vai haver pessoas que amaram a Jesus, que entregaram suas vidas a Jesus, pessoas que tiveram sonhos, projetos, ministérios, viveram na presença, cheios do Espírito Santo, mas por causa de espíritos enganadores, eles serão desviados da sua fé. Diga misericórdia. Que o Senhor nos livre disso. Mas pastor, eu tenho vivido uma vida abençoada, uma vida cheia do Espírito. Eu faço o meu devocional todos os dias. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. Mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, em nome de Jesus, este é um alerta de Paulo, um alerta a Timóteo, um alerta à igreja do Senhor. Vamos permanecer de pé, ligados no Espírito, em 2026, 27, 28, 30, 50, ou até quando Jesus voltar, amém? Para que a gente não se perca no meio do caminho. Essa palavra é muito atual, irmãos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela, um pouco perturbada nessa correria final de ano, aqui em Trancoso, muito trabalho, e eu percebi que ela estava com o espírito perturbado, atribulado, e eu conversando ali, tentando trazer uma palavra de conforto. E aí eu falei: olha, a gente vai ter culto no domingo, a gente vai ter culto na virada, participa com a gente lá. Aí essa pessoa falou: um dia eu vou aparecer lá. É que agora, depois dessa pandemia, eu estou fazendo um culto híbrido. Eu já tinha ouvido falar em carro híbrido, em tênis híbrido e outras coisas híbridas, mas culto híbrido eu fui pego de surpresa, eu confesso. E aí eu olhei e falei: como assim? Não, é que às vezes eu assisto em casa, às vezes eu assisto um culto lá de outro lugar, pela internet, e às vezes quando dá eu vou à igreja, quando eu tenho tempo.
a gente precisa ter sensibilidade no espírito para não sermos enganados com espíritos que vêm para tentar desviar você da fé genuína em Cristo Jesus. Não dê ouvido a espíritos enganadores. E você vai ver que no versículo 2 ele fala assim: esses espíritos vêm através de pessoas que estão com as suas mentes cauterizadas, as mentes mortas. Uma mente cauterizada, ela já não tem mais consciência do pecado, ela já não tem mais peso em sua mente pelo pecado, ela já não pensa mais como um pensamento espiritual, mas como um pensamento carnal, e para ela está tudo bem. Sabe o nada a ver de Satanás? Não, isso aí não tem nada a ver. Só que um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, como diz um pastor muito conhecido, ele fala: olha, a gente não tropeça em uma grande pedra, numa montanha. O crente, o cristão, ele tropeça em pequenas pedras. São pedrinhas no meio do caminho que vão fazendo ele tropeçar até que uma hora ele cai. Mas nessa noite aqui eu estou falando para uma igreja viva, uma igreja cheia de Deus, uma igreja que não é enganada por espíritos contrários, espíritos enganadores. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai andar no Espírito a ponto de perceber o que e com quem você está conversando, irmão. Porque eu preciso falar isso aqui. Não é todo mundo que você pode dar ouvido, não é todo mundo que você põe na sua casa, não é todo mundo que você põe na sua mesa, porque não pode ser por qualquer um. Está comigo? Amém? Paulo está dizendo para a igreja do Senhor: olha, vocês precisam andar com o Espírito Santo, porque vocês podem e correm o risco de serem enganados por outros espíritos. Só que sabe o que é o mais interessante nisso? É que normalmente esses espíritos que são enganadores, eles vêm para você, eles não vêm falando: você vai cair, isso vai acontecer. Não, ele vem falando mansamente. Não, irmão, é só mais um culto. Não precisa ser tão fanático, não precisa ser tão fanático ao ponto de você falar: não vou faltar nenhum culto. Eu não estou dizendo que você faltar culto isso é pecado, eu estou dizendo que você tem que ter comunhão com Deus. Eu estou dizendo que umas pequenas pedras vão te desviando e você vai pensando: isso aqui não deu nada, isso aqui, está vendo, eu fiz ou deixei de fazer, um princípio que quebrou, algo que você deixou de fazer, de obedecer. Não sei se vocês perceberam, hoje quem ia falar de oferta aqui era a Neia, e ela não passou muito bem. Ela agora à tarde pediu para eu trocar, e eu liguei, mandei mensagem para o Adilson veio, e Adilson falou, não sei se vocês perceberam, ele falou assim: às vezes quando a gente recebe um valor, e aí vem uma voz tentando desviar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. E na hora o Espírito Santo me falou: é sobre isso, é sobre ter a certeza de uma voz na palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, e essa voz ela não pode ser confundida, porque tem sensibilidade do Espírito Santo. Quem tem sensibilidade do Espírito Santo não se confunde com outras vozes. Quem sabe é um amigo próximo, quem sabe é um parente próximo, quem sabe é o seu cônjuge. Por quê, irmãos? Porque nós somos falhos, e todos nós erramos. Mas se você está em sensibilidade com o Espírito, com a sua lâmpada acesa, com o seu óleo abastecido, cheio do Espírito, dificilmente você vai ser enganado. Não vai ser qualquer conselho, não vai ser qualquer palavra,
Não vai ser qualquer situação que vai mudar o seu pensamento. O seu pensamento tem que estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz, olha, esquecendo o que foi para trás, eu prossigo para o alvo, eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, eu prossigo para frente. Por quê? Porque agora eu tenho uma luz, eu tenho uma direção, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma voz que me guia até chegarmos à eternidade, de mãos dadas, em nome de Jesus. Essa palavra de Paulo não é uma opinião de Paulo, não, irmãos. Uma opinião humana. Não, a palavra, a Bíblia diz que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E foi o próprio Espírito de Deus que disse, olha, vai acontecer nos últimos tempos, de pessoas se desviarem da fé. E em nome de Jesus, que ninguém que está aqui, ninguém que está nos assistindo pela live, possa estar na estatística daqueles que desviaram da fé em Cristo Jesus. O ano mudou. A minha pergunta é, a sua atitude mudou? O ano mudou. Mas não é o ano que muda a sua vida, é você que muda no ano que entrou. É você que faz novos plantios para ter novas colheitas. E tudo que você faz, tudo que você fala, todas as suas ações, todas as suas reações, vai para o mundo espiritual como uma semente. E que você saia desse lugar hoje, também com uma palavra no seu coração, do próprio apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, que você possa pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude. E se há virtude, nisto pensai. Eu não sei se você percebe, irmão, como as coisas ficam pesadas nesse período, porque vem gente de todo lugar do mundo, vem gente com pensamentos e com atitudes de prostituição, de se drogar, de adorar Satanás. E nós estamos aqui. Ontem eu conheci uma pastora, inclusive lá de Brasília também, lá da Comunidade das Nações. E eu sou personal trainer também, eu estava ministrando uma aula e eu descobri que a mulher era pastora. E aí pronto, aí a aula virou um culto. Eu cheguei lá 10h40, era para sair umas 11h40, saí de lá 1h, foi chegando gente, virou um culto, a gente orou, já fizemos projetos para Trancoso. Sabe por quê? Que ela virou para mim e falou assim, olha, vocês estão num lugar de muita guerra. Eu sei que a gente está, nós cristãos, em Brasília, qualquer lugar do mundo a gente tem isso. Mas, se você não percebeu, aqui em Trancoso vem gente do mundo inteiro. As nações vêm para cá. E aí ela falou assim, olha, a gente tem que fazer algo diferenciado para Trancoso. Eu achei interessante porque algumas pessoas que estão na casa que ela estava, vieram da festa do Réveillon lá do Taípe, eles voltaram falando, nossa, que som maravilhoso. Parecia que a gente estava dentro de um estúdio, no meio da praia, mas parecia que estava dentro de um estúdio. E quando essas pessoas falaram isso, ela pensou assim, o mundo dá o melhor, o mundo faz o melhor, o mundo entrega o melhor. E porque nós cristãos não podemos dar o melhor para o nosso Deus, que é um Deus de excelência, porque nós não podemos entregar o nosso melhor. E ela falou, ei pastor, nós precisamos fazer algo aqui, outra coisa. Eu falei, estamos juntos, irmão. Por quê? Porque isso é sensibilidade no Espírito. Se o inferno está querendo invadir aqui, ele vai ter que sair, porque a Bíblia diz que onde chega a luz de Deus, as trevas se dissipam, e elas vão ter que se dissipar em nome de Jesus, porque as trevas não aguentam com a luz de Jesus, e a luz de Jesus está em você. Fala para o seu irmão, a luz de Jesus está em você. Toca nesse abençoado aí e fala, a luz de Jesus está em você. É você que vai levar Cristo para as nações, é você que vai levar Cristo para as pessoas.
Ah, irmão, se você soubesse o quanto você é precioso para Jesus, o quanto Ele conta com você em cada casa que você trabalha, em cada local do seu trabalho, em cada local da sua empresa, em cada movimentação sua por Trancoso e região, ou Brasília, ou Brasil, ou as nações, aonde você passar. Se você soubesse o quanto você é importante para o céu, o quanto o céu está na expectativa, assim, ó, lá vai um filho meu, lá vai uma filha minha. Ele acordou, e você acordando, o inferno tem que estremecer, porque acordou a luz de Jesus, acordou uma presença de Jesus, e essa presença vai sair por todos os lugares, dissipando as trevas, aonde você passar, irmão, em nome de Jesus. Se você não acredita nisso, em nome de Jesus, se você não crê nisso, escuta, se você não crer no que eu vou falar, eu vou, como pastor dessa casa, te dar essa autoridade no nome de Jesus. Você carrega a presença de Deus, e aonde você passa, se há doente, vai ser curado, se há pessoas tristes, vão ficar alegres, se há pessoas desviadas da palavra, vão voltar para o caminho. Por quê? Porque a luz de Jesus passa e tudo muda. Onde Jesus passa, as coisas precisam mudar. E você sabe do que eu estou falando. Você passa por lugares que outros não chegam. Talvez a doutora Simone atende pessoas de todos os lugares, é uma oportunidade de falar de Jesus. Talvez você atende alguém na sua empresa, alguém no seu trabalho, na praia, aonde você está, nas casas. Hoje eu recebi um vídeo da irmã Claudinha, daqui da nossa igreja. Ela é cozinheira, todo mundo sabe que ela luta contra um câncer há muitos anos. Uma mulher guerreira, uma mulher que é batalhadora, uma mulher que ama Jesus. E simplesmente ela mandou um vídeo dando uma palavra para o povo que ela estava servindo na casa. Ela pediu uma oportunidade e deixou uma palavra para o coração daquele povo, dizendo que não era só a questão do cozinhar para eles, de servi-los, mas a paixão que ela tinha por Jesus movia ela a amar cada vez mais aquelas pessoas. Eu tenho certeza que aquela palavra não voltou vazia, aquela palavra não foi em vão. É uma oportunidade de falar de Jesus para alguém que o pastor dela não tem acesso, que você não tem acesso, mas o outro que está do seu lado tem acesso. Então não perca as oportunidades que Jesus te dá, mas para isso você precisa estar com a sua lamparina acesa, com o seu óleo em dia, cheio, ligado no Espírito, para não ser enganado por espíritos enganadores. E até o final aqui, o Espírito Santo acabou de me falar que tem pessoas que querem fazer isso, mas tem medo. E sabe o que está te dando medo? É algum espírito que está te acusando. Isso não é verdade. Em nome de Jesus, você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo. E quando você tiver a oportunidade, você vai falar de Jesus Cristo. Se for possível, vai orar, e as coisas vão acontecer, porque você carrega a presença de Deus. Tudo começa quando você dá ouvidos a espíritos enganadores. Veja o que ele fala aqui, ó, dando ouvidos a espíritos enganadores. Em Oséias 4:6, a Bíblia diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, conhecimento da voz de Deus, a voz da verdade. Repare que Deus está falando através do profeta Oséias: o meu povo. Não são as outras nações, não são outros povos, outras religiões. Ele está falando do meu povo. Então, irmãos, Deus está falando comigo nessa noite. E eu creio que Ele está falando ao seu coração nessa noite, para que nós possamos manter uma chama acesa no nosso coração, a nossa mente pura, a nossa mente santificada, uma mente como a mente de Cristo. Isso não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Dá uma sacudida no seu irmão, fala assim: é possível. Fala, é possível. Dá esperança para ele, fala, é possível. E eu quero
caminhar para o final, porque a gente tem uma ceia a participar agora. Aleluia. Romanos 11:36. Eu quero que você entenda o seguinte, que os espíritos enganadores, como eu falei anteriormente, eles não vão vir falando coisas que vão desagradar você, muito pelo contrário. Eu sei que Deus quer te abençoar, na verdade Ele já te abençoou. Eu sei que Deus quer te prosperar e na verdade Ele já te prosperou, porque a plenitude de Deus está em Cristo Jesus, e quando você recebe Cristo Jesus no seu espírito, recebe o Espírito Santo, você já está pleno, amém? Você já está completo. Mas nós vamos passar por dificuldades nessa terra. Quantos aqui já passaram por uma luta muito grande e venceu? Levanta sua mão, só para as pessoas, olha quantas pessoas já passaram por uma luta muito grande e venceram pelo poder de Jesus, venceram pela fé, conseguiram passar essa dificuldade, essa tempestade. E o espírito enganador, ele vai chegar falando assim: olha, Deus vai abençoar você. Esse ano você não vai ter problema nenhum. Esse ano vai ser uma maravilha. Esse ano não vai acontecer nada, vai ter tudo certo. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Que seja o melhor ano da sua vida, eu creio nisso. Mas se você passar por uma dificuldade, saiba que Jesus está de mãos dadas com você, está dentro do barco com você. E às vezes essas pessoas querem colocar você como o centro, e não Jesus como o centro da sua vida. E isso é um espírito enganador. Você é muito querido, você é muito amado por Deus. Mas eu posso dizer uma coisa: eu e você, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Se você se desviar da fé, Deus vai levantar outro, meu querido. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando. O espírito enganador, ele vai querer te colocar no centro, no holofote. E não há problema de você honrar alguém que cantou bem, que pregou bem, que tocou bem, ou que serviu bem. Isso é honra. Mas cuidado com a bajulação, cuidado com o espírito que tenta te enganar, enganar o próximo. O espírito do engano quer te colocar como centro de todas as coisas. E aí quando você não é o centro, você fica ferido com outras pessoas. Quando eu falo você, não é você não, tá? É só uma forma de expressão, tá bom? Mas a pessoa fica ferida porque ela, em algum momento, ela vai deixar de ser o centro. Eu contei esse testemunho aqui, mas no ano passado, agora em outubro, a gente foi fazer um evangelismo ali no Quadrado. Estava tendo Halloween. E aí alguns adolescentes chamaram a gente: pastor, vamos lá no Quadrado fazer doces e... o Halloween é doces e travessuras, né? Aí o nosso era doces e alguma coisa, Jesus. Aí a gente fez as lembrancinhas e fomos no Quadrado, aquela guerra, irmão. Aí chegou um irmão, uma pessoa lá, um desviado da fé, endemoniado. E aí ele chegou como quem era o nosso amigo, e falando, gritando Jesus e gritando. E aí ele parou do meu lado e ele deu um grito assim: pastor Emerson, você foi levantado para mudar essa cidade. E na hora eu repreendi, porque eu sabia que Satanás estava querendo me exaltar e não era o propósito de Deus naquele lugar. E quando eu falei assim: eu te repreendo em nome de Jesus, aquele cara foi saindo e falou assim: e eu vou te matar, e não sei o que, e você faz isso. E aí eu descobri que era o espírito das trevas mesmo, porque ele se manifestou ali naquela hora. E os meninos estavam de prova. Na verdade alguns eu já tinha mandado embora, que eu sabia que ia dar ruim. E eles saíram. Não é você que tem que ser exaltado, é o Espírito Santo, é Jesus. Jesus é o centro. E por isso que eu vou ler Romanos 11:36. E Paulo está falando de Jesus, ele fala o seguinte: pois todas as coisas vêm dele. Fala comigo, todas as coisas.
ele não está falando algumas coisas. Ele está falando todas as coisas vêm dele. O Adilson falou aqui de saúde, falou aqui de estar vivo, que é uma bênção. Tudo isso vem do Senhor. Você acorda porque o Senhor permitiu você acordar pela manhã e a misericórdia dele te alcançou, amém? Então ele está falando, todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele, e são para ele. Fala bem alto, são para ele. Para ele, fala para ele, é para ele, é para ele. Você pode aplaudir a ele, você pode adorar ele, você pode glorificar ele, você pode exaltar o nome de Jesus. Não tem a ver conosco. Eu sei que Deus usa pessoas posicionadas, mas é pela graça e misericórdia dele. Não é porque ele te preferiu, não é porque você é mais bonito que o outro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com ele. É porque ele achou em você um coração acessível, um coração ensinável, um coração amoroso, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. E aí ele confia a você dons, talentos, ministérios, sabendo que nós somos falhos e vamos errar, mas pela graça de Deus ele nos sustenta. E a ele seja toda a glória para sempre, amém. Fala assim, Jesus é o centro de tudo, amém? Jesus é o centro de tudo. E aí Paulo vai falar o seguinte, sobre o perigo da hipocrisia espiritual. Ele fala, ó, indivíduos hipócritas e mentirosos, com a consciência cauterizada, ou a consciência morta, pessoas que não sentem culpa de nada, pessoas que não se arrependem, pessoas que não se submetem à verdade, pessoas que não se submetem a um direcionamento, tem espírito de rebeldia, eles não sentem mais culpa de nada, não sentem mais arrependimento, a mente cauterizou, e podem estar no meio, podem não, segundo a palavra, estão no meio da igreja do Senhor, tentando lançar ensinamentos, palavras, direcionamentos contrários à palavra de Deus, e sempre de uma forma amorosa, de uma forma que que abraça. Fala assim, eu preciso. Põe a mão no seu coração, por favor. Fala, eu preciso de um coração ensinável, de um coração humilde, de um coração sensível diante de Deus. Amém? Queria que o louvor subisse aqui, por favor. Agora eu quero terminar de verdade falando para você o seguinte. Essa passagem de Paulo, que Paulo escreve a Timóteo, ele não está escrevendo para gerar medo nas pessoas. Ele está escrevendo para que você tenha sensibilidade do Espírito, para que você tenha clareza no Espírito, para que você não seja enganado, para que você não se desvie do caminho do Senhor, para que você fique firme na palavra, sensível no Espírito, vigilante contra o engano, comprometido com a verdade de Deus, que não sejamos levados por nenhum vento de doutrina, mas que sejamos firmados na palavra do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Antes da gente ceiar, eu quero fazer uma oração com você. E só você que tem desejo mesmo de falar de Jesus, muitas vezes seu coração queima, mas algo te trava. Uma voz vem falando, você não é capaz. Outra voz vem dizendo, você é pecador. Lembra daquilo que você fez há tantos anos atrás. Lembra daquele aborto, que talvez você já pediu perdão a Deus, mas não se sente perdoado. Que você se arrependeu de verdade.
eu quero orar só por você. Você não precisa vir aqui à frente, se quiser vir pode vir, mas não precisa. Mas eu queria, se você puder fechar os seus olhos. E quem se sente assim com medo, de verdade, talvez você não se sente capaz. Isso não é vergonhoso, porque Moisés estava pedindo para Deus mandar outro, porque ele dizia que não sabia falar direito. Os homens e mulheres de Deus, Gideão falando eu sou o menor. E às vezes você tem esse sentimento de que você quer, deseja, que você precisa, mas de alguma forma algo te trava, uma voz te paralisa. Talvez uma voz de um pai, de um pastor, de um líder, de uma mãe. E você sempre foi uma pessoa falante, Deus te deu isso para que você pudesse falar do amor, da graça dele, não tivesse vergonha. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Jesus Cristo. Nessa noite Ele vai lançar fora o medo que alguém colocou na sua vida, que algum espírito enganador tentou te paralisar. Mas hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para você perder isso em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse sua mão. Se alguém se sente assim, só se você se sente assim, levantasse sua mão e orasse comigo. Mas ore com fé, pedindo a Deus que arranque isso da sua consciência, arranque essa culpa, essa mentira, esse engano de Satanás, e te encha do poder do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele é um Espírito de poder, Ele é um Espírito de ousadia, é um Espírito de coragem. Ore comigo com fé. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio no poder da Tua Palavra. A Tua Palavra liberta, a Tua Palavra transforma. Se há alguém nessa noite aqui, ó Deus, com medo de exercer o Seu chamado, de falar do Teu amor, do que as pessoas vão pensar, que elas, no nome de Jesus, possam quebrar agora, pelo poder que há no nome de Jesus, e possam viver o sobrenatural, o extraordinário, de pessoas comuns como nós somos, viver o extraordinário, ser um extraordinário discípulo de Cristo, para levar a palavra do Senhor. Se há alguém aqui, Pai, que se sente culpado, meu Deus, que se sente culpado, sente que espíritos falam que não pode, que não vão conseguir, que são medrosos, colocando medo, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, toda mente perturbada, toda mente que está em nome de Jesus, ó Pai, toda mente que nessa hora está sendo enganada, nós libertamos pelo poder do nome de Jesus, cadeias sendo quebradas, nas almas, nas mentes, na autoridade do nome de Jesus, eu envio para esses irmãos, pelo poder do Teu Espírito, eu envio com poder, com ousadia, com alegria, com coragem, para viver o Seu chamado, para viver o Seu propósito, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, celebra Jesus com um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, eu não sei se foi preparado lá. Pode, por favor, ir distribuindo. Você pode pegar a sua ceia e esperar um pouquinho, tá? Mesmo vocês que são de outra denominação, nós somos uma só igreja. Vamos estar juntos, ceando, celebrando ao Senhor. Você que está em comunhão com o Senhor, você pode pegar a sua ceia. Você pode aguardar um pouquinho que a gente já vai cear junto, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue.
Aleluia. Aleluia. Antes da gente cear, eu quero que você, se você estiver com sua família aí, encosta aí mais perto. Vamos orar pelas nossas famílias. Sentir de Deus isso, para que todo espírito enganador, de separação, de contendas, de brigas, de divórcio, possa cair por terra em nome de Jesus. Além da sua vida, Satanás quer destruir sua família, mas o sangue de Jesus te cobre, te livra, te abençoa, e você certamente é um vitorioso em Cristo Jesus se estiver posicionado nele. Então ore por alguém que está do seu lado aí, abençoa a vida dela, abençoa a família, a casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nós cremos, ó Deus, na família. Nós cremos como uma instituição criada pelo Senhor, algo que é sagrado em Ti, Deus, o casamento, o leito puro, sem mácula. Em nome de Jesus, Pai, todo espírito perturbador de famílias, do divórcio, espíritos, ó Pai, das trevas, que vêm para tentar, ó Pai, separar, contender, trazer, ó Pai, discórdias. Eu oro no nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos, e peço, bata em retirada agora, que somente o Espírito Santo tenha liberdade nos casamentos aqui presentes, nas famílias aqui presentes, nos relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós cremos, Senhor, e é assim que nós te pedimos. Cobre cada um com o teu sangue, cada família aqui, Pai. Todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra, no nome de Jesus, amém? 1 Coríntios capítulo 11, quero ler rapidamente um texto que você já conhece. Esse capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre uma igreja que não sabia esperar um pelo outro, que não sabia ser abençoadora. Naquele tempo, eles viviam diferentemente do que nós vivemos hoje. Eles não entregavam como você recebeu o cálice e o pão. Era cada um levando o seu alimento. E naquele tempo, na igreja de Corinto, tinha pessoas muito ricas, mas também tinha pessoas muito pobres. Depois você lê o texto desde o início, você vai entender o que eu estou dizendo, o que Paulo quis dizer ali. E aí Paulo dá uma palavra dura para aqueles que não tinham essa consciência do que era a ceia do Senhor, de estar em comunhão, de poder olhar no olho, se preciso for pedir perdão, de reconciliação, de comunhão literal. E aí alguns que tinham mais condições levavam as suas comidas, os seus lanches, a forma de ceiar ali, como se fosse um piquenique do nosso tempo. Só que eles não esperavam e nem compartilhavam nada com aqueles que não tinham nada, porque alguns não tinham nada para levar. Então Paulo se revolta e escreve essa carta falando: ei, não é assim que funciona. Quem tem mais reparte com quem tem menos. A ideia é sentarmos todos juntos como uma só família, uma só igreja, um só Senhor, um só batismo, um só Pai, um só Deus. E aí ele vai falando sobre isso. Aí ele chega no versículo 23 e ele diz assim, ó: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele não está dizendo aqui que alguém que é pecador, porque todos, quem aqui não pecou hoje, que levanta a mão ou atira a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, mas nós vivemos lutando contra o pecado. Há uma diferença. A Bíblia nos chama de santos, e nós lutamos todos os dias contra o pecado, aquilo que guerreia a carne e o espírito dentro de nós, a vontade da carne, a vontade da alma, a vontade
humana, as suas emoções guerreiam contra o Espírito de Deus, contra o seu espírito que está ligado ao Espírito de Deus. E Paulo está dizendo, ó, se você não discerne isso, qual é o discernimento aqui? É estar diante do Senhor, arrependido, em comunhão com o irmão, e se preciso for pedir perdão, falar eu errei, ou se eu te chateei, me perdoa. É compartilhar a mesa. Nós estamos com um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva na mão, o cálice. Mas se você não está enxergando, tem uma mesa espiritual pronta aqui, onde o Pai está na casa, onde o Filho está vendo, e onde o Espírito está sondando o meu e o seu coração nessa hora. A nossa intenção. Então beber e comer indignamente não é uma questão, essa semana eu não me santifiquei o suficiente. É uma questão de arrependimento, falar, Senhor, eu realmente sou necessitado da sua graça, eu preciso estar em comunhão com a sua igreja, eu preciso estar em comunhão com as pessoas, porque naquele tempo, quem tinha mais condições, nem esperava uns aos outros, eles iam e comiam. Falta de comunhão, falta de respeito com o próximo, falta de amor com o próximo, não repartiam, não se olhavam. Isso não agrada ao Senhor. E aí ele fala no verso 28: portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Examine o seu coração. Não examine a roupa de alguém, não examine o som, não examine nada, examine o seu coração. Senhor, como está o meu coração? Como está a minha comunhão com o Senhor e com os meus irmãos? E aí ele fala: examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram na fé, no chamado, no ministério, estão adormecidos. Lembra que foram tropeçando nas pedrinhas, foram se desviando. Eu não quero que você levante sua mão, mas se eu perguntar aqui, quantos aqui já tiveram ministérios, já participaram, já foram ativos na obra, no corpo do Senhor, tinham desejo de acordar nas madrugadas, fervoroso, de orar por pessoas, de orar pela família, de orar pela igreja, de orar pela salvação das pessoas? Quantos aqui choravam, ajoelhados por vidas que estão perecendo? Enquanto nós estamos aqui em liberdade, graças a Deus, tem pessoas ajoelhadas e com a faca no pescoço, e outros dizendo, ou nega Jesus ou morre. Outros sendo presos injustamente. Entende essa liberdade, essa comunhão? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por isso que Paulo falou: eu sou escravo de Cristo, eu não sou escravo de ninguém, eu sou escravo de Jesus Cristo. Aquilo que Ele manda eu faço, aquilo que Ele pede eu obedeço. Não tem a ver com outras pessoas, tem a ver com aquilo que Deus te entregou. Ele fala, né, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, verso 31, dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha isso. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, espere uns aos outros. Veja a necessidade do outro. Talvez Deus te trouxe aqui somente para dar um abraço em alguém, dar uma palavra, fazer uma oração. Nós estamos aqui para servir o corpo. Nós somos servidos também, mas o propósito é servir a igreja do Senhor em comunhão, amém? Então pegue o seu cálice, pegue o seu pão, apresenta o seu pão ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo corpo de Cristo, agradeça ao Senhor, e cada pedacinho
de pão que está na minha mão, na sua mão, representa o corpo de Jesus, traspassado, moído, ferido. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós temos a certeza que Ele ressuscitou, Ele vive, e nós estamos fazendo nada mais, nada menos que o mandamento de Cristo: comam até que Ele venha, comam, celebrem, façam, renova a sua aliança com o Senhor. Senhor Jesus, apresentamos a Ti este pão, que simboliza o Teu corpo, humilhado, traspassado, moído, que foi morto, foi crucificado por cada um de nós. Mas a nossa alegria, Pai, é que este corpo não está mais entre nós, Ele foi glorificado, Ele foi ressuscitado. E por isso nós estamos aqui com o coração grato, com o coração feliz, com a mente grata ao Senhor, com os lábios cheios de alegria, de júbilo, para celebrar o Senhor, a sua vitória naquela cruz. E por isso nós te agradecemos, ó Pai, pela tua cruz, te agradecemos pela tua obediência. Aleluia. Contemple a glória do Senhor nessa hora, contemple a presença. A Bíblia diz que Ele está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele se humilhou, Ele se fez de servo, para que o seu nome esteja acima de todos os nomes. Aleluia. Nós somos livres em Ti, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Pode comer do pão. De Jesus. Aleluia. Pegue o seu cálice. Faz o seguinte, troca com alguém que está perto de você e fala assim: eu tenho uma aliança contigo, eu renovo minha aliança contigo. Nós renovamos uma aliança com Cristo. Em nome de Jesus, nós renovamos uma aliança com Cristo. Aleluia. Eu tenho comunhão com a igreja, eu tenho comunhão com você. Glória a Deus. Aleluia. Apresenta o teu cálice e fala assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter entregue a sua vida, derramado todo o teu sangue, para que eu fosse santificado, justificado e salvo através do teu nome e do teu sacrifício. Eu te agradeço e eu desejo viver todos os dias da minha vida diante do Senhor. Amém? Pode tomar o cálice. Esse céu que lavado
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Tenha uma semana abençoada e não esqueça, você carrega a vida de Deus e você é a luz de Jesus aonde você entrar. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe, amém? Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque Ele